Isso o torcedor tem motivo para ficar preocupado mesmo. A situação do Galo é paciente terminal. Na UTI, entubado. A verdade é que não imaginávamos mais viver e conviver com essas notícias de atraso de salário, de premiação, de direito de imagem. Bom dia, família! Um excelente domingão, um dia abençoado para todos nós. Família, você deve estar se perguntando, quem é esse aí, Tiagão? No início do vídeo, Rafael Menin, um dos donos da SAF do Atlético Mineiro. Poxa, Tiagão, 7 horas da manhã. Fala comigo, irmão, me adianta aí. O que o Rafael Menin tem para acrescentar no meu dia? Família, eu nunca te pedi nada, além, claro, do like, dos comentários, né? Deixar sua opinião aqui, ativar o sininho, se inscrever aqui no canal. Nesse vídeo, eu vou te pedir, tá? Por favor, assiste até o final do vídeo. Eu vou passar a parte aqui do Rafael Menin, um dos donos do Atlético Mineiro, falando da situação do Galo nesse momento, da SAF do Atlético Mineiro. Porque tem momentos que eu fico aqui na minha vida sofrida, você sabe, de vascaíno, eu fico pensando, será que eu tenho que ficar dando chilique, gritando, berrando, passando uma mensagem que a situação do Vasco ela é fácil de resolver, mas ela é tranquila de resolver? Não são anos de sofrimento, do clube sendo maltratado, de uma SAF que o Barbieri ontem falou que olhou pro Josh e esse é 7. Não, eu acho que eu tenho que ficar dando chilique e falar que a situação ela é simples. E não é, família. Vale a pena acompanhar. Show de bola? Tá combinado assim? Mas claro, tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo. Além disso, um jornalista lá de Santa Catarina falando que o Vasco tem um novo executivo de futebol. Temos uma informação aqui também sobre o dia a dia. Fernando Diniz aproveitando bem a semana, família. E claro que vamos falar aqui um pouco sobre mercado da bola. A gente tem aqui uma entrevista do Pedro Rocha, né, que essa semana foi sondado aí pelo Vasco, cogitado no Vasco, falando do atual momento dele e sobre essas sondagens, né, porque não foi somente o Vasco. E um nome também que foi levantado, não foi essa semana, mas pipocou aí do Elinho, um atacante revelado pelo São Paulo, que estava jogando, né, recentemente no RB Bragantino e foi vendido para o Toluca. Então chega aí, vamos falar desse nome também, ou seja, nesse domingão tem muita resenha. Mas antes, aquela moral, se não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha com essa informação aqui do Rodrigo Faraco. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Tá aí, ó. Eduardo Freeland, atual executivo de futebol do Avaí, está de saída do clube catarinense e deve se despedir após a partida contra o CRB neste sábado, 7 de junho de 2025, né? Mais conhecido como ontem, né? O destino do profissional é o Vasco, que formalizou uma proposta pelo dirigente no início da semana após entrevistar diversos candidatos para o cargo de diretor executivo. Freeland, com passagens por Botafogo e Bahia na Série A, é visto como um nome estratégico para liderar o departamento de futebol cruz-maltino, apesar de críticas de parte da torcida por sua falta de experiência na Série A. Tá aí, poxa, liderar o departamento de futebol cruz-maltino, né, como um nome estratégico aqui, eu acho, com todo respeito, tá? Tô até fazendo uma brincadeira com o jornalista, ele errou, né, a família vascaína. Porque assim, cara, é aquilo que eu sempre falo aqui com vocês, né? Eu sou um cara que apoio, né, confio aí no Pedrinho, muita gente fala que eu passo pano, mas tem certas coisas que a gente tem que criticar também, né, como as contratações, Jean Davi, Maxime, o próprio Lloyd, né? Esse nome aqui, sinceramente, cara, poxa, a gente entende que, como o Edmundo falou aí recentemente do Marcelo Santana, é um bucha. É difícil acreditar que esse profissional, e com todo respeito também ao profissional, tá? Porque assim, você pega a trajetória dele, né? O currículo dele, profissional. Então assim, trabalhando só em times da Série B, sei lá, subiu e não continua no clube. Então assim, difícil, né, família? Imaginar. Então deve envolver uma questão financeira, o Vasco tentando, né, segurar o papel colorido, e aí contrata um profissional, sabe, que de repente não tem a capacidade para ajudar o Vasco nesse momento, né? A gente entende essa parte financeira, é difícil, né? É bem complicado, por sinal, mas também, cara, é aquilo.
é difícil conciliar essas duas coisas, né? Porque o Vasco precisa de bons profissionais, né? O Vasco precisa de pessoas capacitadas, porque a situação do Vasco, ela não é nada fácil. Então, se esse jornalista cravar, Eduardo Freeland vai ser o novo executivo de futebol do Vasco. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente destacar uma informação do canal Atenção Vascaínos sobre a semana de trabalho do nosso Vascão. Tá aqui, ó. Semana intensa no Vasco. Diniz cobra intensidade nos treinos. O Vasco teve uma semana de treinos pesados, com atividades marcadas por muita intensidade e jogadas ríspidas no CT Moacir Barbosa. O técnico Fernando Diniz, conhecido por sua exigência, está cobrando competitividade máxima dos jogadores, buscando elevar o nível do time para os próximos desafios. A preparação segue firme para o confronto contra o São Paulo na quinta-feira pelo Brasileirão. E família, assim, pelo que a gente conhece do Fernando Diniz, poxa, dá para acreditar, né, que ele vai aproveitar muito essas 2 semanas, né, visando aí o confronto contra o São Paulo. No dia 12 a gente fica aqui na torcida para o Vasco conseguir um bom resultado, primeira vitória fora de casa para aproveitar, né, com mais tranquilidade, sair um pouco ali, não vai sair, mas, né, já dá um respiro em relação ali ao Z4, vai ficar próximo, porque o campeonato também está apertado, né? O Vasco ganhando, né, chegando à marca ali de 13 pontos, vai chegar próximo de vários times também que estão ali no meio de tabela. Mas é complicado, né? Pelas nossas atuações fora de casa. Então, essa intensidade, essa cobrança aqui, a gente entende que, né, pode ser importante. Como um amigo me criticou no vídeo de ontem, eu estou sempre lendo vocês. Poxa, o Thiago, tudo ele defende o Felipe Coutinho. E o Diniz vai melhorar todo mundo. Vai melhorar o Paulinho, vai melhorar o Ryan, vai melhorar... Mas, irmão do céu, você que está me assistindo nesse momento, você que fez esse comentário, você quer que eu fale o quê? Você quer que eu acredite em quê? Claro que eu tenho que acreditar nisso, eu tenho que falar isso, irmão. Entendeu? Eu tenho que acreditar no trabalho do cara, que o cara vai melhorar vários desses jogadores. Não aconteceu isso, sei lá, com o Ramon Dias em 2023? Zé Gabriel, horroroso, pior que eu. Não sei como o Zé Gabriel foi profissional e eu tô aqui. Poxa, eu jogo muito mais que o Zé Gabriel. Tô brincando, família Vascaína. O Zé Gabriel não ajudou. O PH, que era reserva do reserva, nunca entrava. Não começou a performar. Então é isso, pô. São jogadores que não estão entregando nesse momento e com o trabalho aí do treinador que eles possam performar melhor. É o caso do Ryan. O Ryan é prova viva. Você tá vendo o Ryan aí. Pega o Ryan. Todo mundo comentava aqui. Não, Thiagão, botou uma caixa de latão na mesa, vende. E hoje não. A gente já fica assim, pô, mano, o Ryan podia ficar até o final do ano, vai contribuir, vai ajudar. Sabe? Às vezes eu acho que vocês pegam esse belo rosto assim e ficam com raiva dele e não entendem o que a gente está falando. Então, espero que o Diniz possa, né, ajudar vários desses jogadores. Eu citei o Paulinho, que ele ficou com raiva. O Paulinho não é bom jogador não, irmão? Você não acha o Paulinho um cara que pode agregar, que pode somar? Isso, né? Família, seguindo aqui a nossa resenha para a gente falar sobre mercado da bola, eu gostaria de trazer essa entrevista aqui do Pedro Rocha, que foi cogitado recentemente no Vasco. Vasco sondou, né? Melhor dizendo. Tá aí, ó. E é natural, né, Pedro, que as propostas comecem a aparecer. Nesse momento, queria saber como é que tem sido essas sondagens que você tem recebido, se o seu empresário passa para você ou fica mais com ele, como é esse assédio? Não, cara, eu fico super tranquilo quanto a isso. A gente sabe que quando o atleta vive um bom momento, aparecem, né, algumas coisas, algumas sondagens, mas de fato que uma coisa mais concreta assim, a gente sabe que é difícil, né? Mas isso aí eu procuro deixar sempre para ele, tá na fase da janela de transferência. E eu procuro, assim, cara, jogar tranquilo quanto a isso. Como eu sempre falei, estou muito bem aqui, muito feliz e não penso sair daqui no momento. Quero cumprir o meu contrato aqui. Então, acredito que é isso. Eu sempre falo, sondagem sempre vai ter. E fico feliz por esse reconhecimento, por estar despertando interesse de alguns clubes. Mas meu pensamento no momento aqui no Remo, a gente juntos como equipe conquistar nossos objetivos na temporada. Assim, eu comentei isso aqui recentemente e acho que até para tirar o Bosquilha, o Pedro Rocha do Remo, o Vasco vai ter dificuldade, né? O futebol tá muito caro. Mas tem até esse ponto aí, né, pra gente destacar que o Pedro Rocha falou. Depende muito também, né? Porque o Pedro Rocha é um jogador, eu até comentei com vocês que ele é muito parecido com o David, né? Apareceu bem, performou e depois não conseguiu
mais ali uma sequência de jogos, confiança e performar da maneira que ele performou no Grêmio, que foi até campeão da Copa do Brasil, sendo titular, marcou 2 gols no primeiro jogo da decisão contra o Galo. Depois ele até volta no Atlético Paranaense, ajuda lá a ganhar a Sul-Americana. Mas aí eu tava vendo nesse restante aí da entrevista e ele comentou, né, que ele não teve sequência desde então. Claro, também por lesões, por não estar conseguindo performar. E no Remo, ele está tendo essa sequência como titular, artilheiro da Série B. E aí eu fico assim pensando, né? Será que ele vai optar por permanecer no Remo? E se de fato o Vasco formalizar uma proposta para o Pedro Rocha, o que ele vai pensar? Poxa, é um grande clube, né, disputar a Série A, está em todas as competições, só acho que ele não poderia jogar, né, a Copa do Brasil. Me corrijam aí se eu estiver errado, porque eu acho que ele, né, atuou pelo Remo, mas poderia jogar a Série A Sul-Americana, né, foi campeão da Sul-Americana com o Atlético Paranaense. Será que o cara pensa o quê? Continuo num time que eu sou referência, que eu sou titular absoluto e que tem grandes chances de subir, ou vou para o Vasco? Né? Eu acho que realmente... E aí, família, qualquer time, tá? Não tô falando porque é o Vasco, nossa situação, não. Porque ele está jogando lá. E aqui ele não chega para ser titular, né, uma referência, para ser titular absoluto. Ele vai brigar posição, de repente até para compor elenco, né? De repente o Diniz tem até mais confiança no Pedro Rocha, pela experiência, do que no Lloyd, não sei. Mas eu acho que é um outro nome difícil aí pro Vasco contratar, por essas situações que eu estou comentando aqui, né? De repente o jogador escolhe ficar no Remo porque ele está conseguindo jogar e ele não tem isso há muito tempo. Mais um exemplo rápido para finalizar, no Criciúma no ano passado ele não conseguiu jogar, né? Parece que jogou uma partida como titular e 6 jogos entrou no decorrer das partidas, família. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente comentar um pouco sobre o Elinho, é isso mesmo. Tá aí um jogador que eu acho que todo vascaíno gostaria de ver vestindo a nossa camisa, porque a gente sabe que tem muito recurso. E é exatamente aquele jogador que a gente necessita, precisa, sabe? Habilidoso, rápido, com saúde. Até o cachorro sabe. Sabia que ele ia concordar comigo. Família vascaína. Mas eu tava vendo essa postagem aqui de uma galera que segue, na verdade acompanha o Flucê. Tá na tela para vocês, ó. Fluminense também sondou a situação do atacante Elinho do Toluca, mas após a resposta dos mexicanos, o clube considerou o investimento inviável. Thiago, mas tá aqui que é uma informação do GE, tá, família? Thiago, o que você quer dizer? Que o Vasco não tem condições? Família, nesse momento, acredito que não. Só se o Pedrinho tá escondendo o jogo. Por quê? Porque o Fluminense é um time hoje que vai disputar aí a Copa do Mundo de Clubes, deve ter um papel colorido a mais. Se você analisar as contratações do Fluminense, eu até separei aqui para não falar nenhuma besteira, deixa eu ver aqui rapidinho, família, se eu acho. 37 milhões, se os valores não estiverem errados aqui, 37 milhões no Agustin Gnobel e 29 milhões, por exemplo, no Hércules do Fortaleza. Então, olha o nível de investimento. E recentemente, né, o presidente do Flucê tentou contratar o Cristiano Ronaldo e o Neymar. É isso. Então, assim, se o Fluminense achou um investimento inviável, poxa, o Vasco também, eu acho que vai ter alguma dificuldade nesse sentido, né? Pode ter tentado alguma coisa, assim, claro, escolher os valores, aí tem alguma ideia de, empréstimo e ao final alguma coisa nesse sentido, mas eu acho muito complicado, porque eu estava também aqui buscando os valores, né, que o Toluca pagou pelo jogador, e tá aqui 84 milhões. 84 milhões. É assim, difícil, né, que o Elinho vai vestir a nossa camisa, mas fica na vontade, né? Nossa, seria um excelente reforço aí para esse atual momento do nosso Vascão. E aí, família, para finalizar o nosso vídeo, vamos trocar uma ideia aqui sobre o Rafael Menin falando do atual momento do Galo, que é uma SAF, e eu fiz, né, um pedido ali inicial para vocês. Vamos acompanhar aqui para finalizar esse vídeo aqui, esse primeiro vídeo do canal Vasco em Família. Se liga só. Quando o Atlético se tornou SAF, a gestão ela havia prometido maior investimento no futebol, tornando o Atlético uma potência e, ao mesmo tempo, trabalhando para a redução das dívidas, principalmente a parte onerosa, de uma forma gradativa. E o que a gente tem visto é que o Atlético tem se tornado cada vez mais distante em relação aos times que investem mais, como Palmeiras, Flamengo, Botafogo. E, ao mesmo tempo, a dívida não tem diminuído da forma como a SAF havia prometido. Pelo contrário, ela aumentou, principalmente essa parte onerosa. Eu queria entender, nesse meio do caminho, o que aconteceu para que essas promessas não fossem cumpridas. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Vinícius, né? Isso. Eu falo rápido, eu não entendi. Mas vamos lá, Vinícius. Obrigado pela pergunta. Bom, como eu disse aqui mais cedo, né, agora há pouco, a gente, nesse ciclo de 5 anos, a gente acertou, a gente errou, né?
A gente foi muito vocal durante algum período que seria possível fazer todos esses movimentos ao mesmo tempo. Algumas coisas deram certo, outras não deram tão certo, né? Eu preciso pausar aqui rapidamente e prometo que vai ser a última vez. A gente está ouvindo aqui do Rafael Menin, que é filho do Rubens Menin, né, que é bilionário, né, muito papel colorido. Também de uma galera que já entregou, né, alguma coisa para o Galo, no sentido de títulos, né, porque fez parte ali, ajudou, não era uma SAF ainda, mas já estava auxiliando, né, o associativo do Galo, então conquistaram a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mudaram a realidade do Atlético Mineiro, a verdade é essa, né, era um time com muitas dificuldades, e a partir da entrada deles no futebol do Galo, as coisas mudaram. Tem a Arena também, né, que eles conseguiram lá também, então já entregaram. Então a gente está ouvindo aqui de uma galera que tem muito papel colorido, então a gente entende que, poxa, são gestores nas suas determinadas áreas, que mandam muito bem, já entregaram resultado, e mesmo assim estão falando, né, que vão errar, que vão acertar. Mas tu quer dizer o quê, Thiago? O Pedrinho não entregou nada, então não tem essa justificativa. Família, é justamente isso. É justamente isso que eu estou querendo dizer aqui. Futebol não é fácil. Futebol não é fácil. Neste momento, o Pedrinho está errando com muita coisa, está errando, né, com as contratações, mas pode estar acertando na questão financeira, ajeitando o clube, organizando. Não é isso que a gente quer, mas esses passos que ele está dando agora pode ser importante para o futuro. Vamos continuar aqui acompanhando. Eu acho que em relação à dívida, eu posso afirmar que em relação à trajetória da dívida, esse foi um aspecto que a gente não teve o sucesso ou que foi falado há 4, 5 anos atrás, né? A despeito da SAF ter feito o maior investimento dentre todas as SAFs já publicizadas no Brasil ou anunciadas, essa foi a SAF que fez com uma larga vantagem em relação a todas as outras o maior investimento na nova empresa, né, na SAF que foi formada. E parte desse investimento foi para reduzir a dívida, mas ainda assim a dívida continua sendo super alta. Inclusive nessa semana saíram aí acho que 3 números, né, o número no relatório 2,3, um outro relatório com 1,8 e o nosso número com 1,4, né? E depois eu vou falar disso, mas vou tentar responder a sua pergunta, concluir a sua pergunta e eu volto na diferença da dívida. Em relação ao investimento, Vinícius, no esporte, vocês vão receber o material, tá, no fim da apresentação, que eu acho que ficou bem didático, e lá a gente mostra que o investimento em contratação, o investimento em folha, o que a gente imaginava lá atrás, aconteceu ao longo dos 5 anos. Né? O investimento não foi reduzido, né? O Galo comprou investimento em atletas, luva, quase 900 milhões de reais nesse quinquênio, é muito dinheiro, né? E nesse período a gente vendeu mais ou menos 500 milhões, então são 300 e tantos milhões entre compra e venda de atleta, negativo, né? E não teve muita alteração ao longo dos anos, tá? Inclusive no ano passado, foi o ano, junto com o ano de 2020, foram os 2 anos o maior investimento em aquisição de atleta. E não ganhou nada. Folha do futebol, no ano passado, foi o maior ano de investimento em folha de atleta. Mas o que aconteceu com o futebol brasileiro, Vinícius? Isso é algo, inclusive, que a gente tem como indústria, tem que se preocupar e acho que melhorar, né? O futebol brasileiro passou por uma inflação brutal nos últimos 5 anos. Né? O salário do jogador, obviamente não vou falar o nome de jogador aqui, né? O jogador que tinha um atacante com bom desempenho, que ganhava 600 mil quando a gente entrou nesse projeto. Hoje o mesmo perfil de atleta, você vai pagar 1 milhão de salários, ou mais, né? Então o futebol ficou muito mais caro, tá? Isso de fato foi algo que, não diria que erro, né? A gente não tinha previsto no nosso planejamento que o futebol ficaria tão mais caro. Isso vale para salário, vale para compra de direitos federativos, né? Então, a despeito do aumento que a gente fez em folha e também em aquisição de atletas, né, manter um time ultra competitivo ficou mais difícil, né? Os números de 24 comparados com os números de 2020, né, o gasto por atleta ele subiu, né? E ainda assim hoje a gente tem dificuldade em ter um elenco com 30 jogadores, que é algo muito falado também. O Atlético não tem 30 jogadores do mesmo nível. Realmente não tem, né?
não terá como ter daqui para frente. Isso acho que o único clube que consiga isso hoje seja o Flamengo, né? Então a realidade atual, não só do Galo, a realidade do São Paulo, a realidade dos times gaúchos, do próprio Botafogo, que vai haver sempre um desnivelamento entre o elenco. Então você tem que ter jogadores da base, né, para que a gente consiga ter um equilíbrio do elenco. Mas de fato ficou mais complexo equilibrar esses pratinhos: dívida, investimento em atleta, investimento em folha do futebol, né, mais complexo do que era há 4 anos atrás. Fala comigo! O que você está pensando? Eu acho que, Thiagão, o Vasco precisa o mais rápido possível de um investidor para acelerar a nossa recuperação. Não é isso? Poxa, família, mas não foi essa a ideia com a 777? E olha o que aconteceu. Olha a merda que o Vasco se enfiou, família vascaína. O que eu quero dizer é que as pessoas, elas têm que parar de normalizar a situação do Vasco. Não é nada fácil. A gente tem que avaliar todo o cenário. É uma merda com o Pedrinho? Ele é incompetente? Beleza. Tá, quem vai assumir? Tem alguém competente? Eu falo aqui com vocês. Poxa, eu gosto do Levin, mas será que vai se candidatar? Ah, é fácil. Revenda já, revenda já, revenda já. Revenda já, assim como o Salgado fez. É isso que você quer? A gente está ouvindo aqui, na minha modesta opinião, um cara que é atleticano, tá ali para ganhar dinheiro, beleza, mas é atleticano, a família ali, né, os meninos. E já entregaram alguma coisa, já entregaram títulos, arena, né? Tá ajudando a desenvolver, a melhorar o Atlético Mineiro, mas está passando por um momento de dificuldade, de turbulência. A gente está falando aqui de atleticanos. E, como eu disse, o Rubens Menin é um cara bilionário. Lá no Cruzeiro também a gente tem o Pedrinho, que também tem muito papel colorido e recentemente passando também por momentos de turbulência. Só que no nosso caso, família vascaína, se você avaliar todos os clubes grandes do Brasil, o Vasco é o de maior pressão. O Vasco é de maior pressão, porque há muito tempo que o Vasco não conquista. Então, assim, é o meu modo de pensar aqui como torcedor. Já falei aqui algumas vezes que eu não tenho a pretensão nenhuma, mas nenhuma, de te ensinar a torcer, mas eu tenho muita, mas muita dificuldade quando eu vejo o chiliquento que defendeu a 777, o senhor Jorge Salgado, que escolheu essa empresa, ficar fazendo graça, ficar falando um monte de merda, torcedores que eu aí respeito, mas que tratam essa situação do Vasco como fácil, né? Uma molezinha a resolver, e não é. São anos de dificuldades, são anos que faltaram com respeito com o clube. O Vasco virou uma SAF e deu no que deu, e agora a gente tem um presidente que, beleza, eu não tenho a capacidade, já falei aqui que eu não tenho a capacidade para opinar sobre isso. Se ele é competente, se a gestão dele é competente para resolver os problemas do Vasco. Eu não tenho essa capacidade, mas já falei aqui algumas vezes que acho que é um cara que gosta do Vasco, que ama o clube, que vai errar, vai acertar, assim como pessoas que a gente entende que, poxa, tem capacidade, como o Rafael Menin acabou de falar. O cara tem muito papel colorido, mas muito, e vai errar e vai acertar. Então eu acho que o Vasco precisa de carinho, precisa de cuidado. Sim, tá errando em algumas coisas? Está, ele vai errar. Mas eu acho que o que ele entrega para o Vasco hoje em questão de respeito, né, e de vontade realmente de fazer alguma coisa pelo clube, é o que o Vasco não tem há muito tempo. E eu espero que os resultados em campo possam melhorar, porque aí eu sei que ele vai ter mais tranquilidade para trabalhar. Passa por isso também. Então, vamos contar com isso. Essa é a minha visão. Quero que, né, te peço mais uma vez aí para você me ajudar a comentar aqui no nosso vídeo. Fui, tamo junto. É nóis.